A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 24 e 25 do segundo livro das Crônicas. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe disse: Sai pela cidade de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apresentai-vos nisso. Porém, os levitas não se apressaram. Ele pediu para eles se apressar e eles não se apressaram, Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e os seus filhos arruinaram a casa de Deus, usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram no lado de fora da porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que se trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote e esvaziaram. Tomavam e o levavam de novo ao seu lugar, e assim faziam dia após dia e ajuntavam o dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e que tinham seu cargo na casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham encargo na obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro de que faziam utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por sua culpa veio grande ira sobre Jerusalém. Porém, o Senhor lhe enviou profeta para conduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prospereis? Porque deixastes ao Senhor, ele também vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandato do rei, no pátio na casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar-se, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, cujos despojos remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens,
Contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque eles deixaram ao Senhor, o Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Veja que Deus usa até mesmo nações inimigas, para julgar o seu povo. Meu Deus. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram gravemente enfermo. Conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Joezabade, filho de Sinrite, o Moabita. Quanto aos seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, o seu filho. Agora o capítulo 25, continuando aí com a sucessão dos reinados, Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Uma vez que confirmados o reino em suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá e pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou os 300.000 escolhidos e capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel o soldo de 100.000 homens valentes, os 100 talentos de prata. Porém, certo homem que de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é como Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: muito mais do que isto pode lhe dar o Senhor. Então separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias, e conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e trouxeram ao cimo do penhasco, onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas de Amazias, que Amazias despediram, para que não fossem à peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram-se deles 3.000 e fizeram grande despojo. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e adorou-os, e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que o seu povo não livraram de suas mãos? Enquanto lhes falava o profeta, disse o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso. Por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvido ao meu conselho. É duro, quando a gente não dá ouvido à voz do Senhor. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou os mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: dá a tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres e Judá contigo? Tá vendo, irmãos? Depois de uma vitória, ele acabou ensoberbecendo seu coração. Mas Amazias não quis atendê-lo, por isso
porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram as armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, e levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus, com Obed-Edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os seus primeiros como os seus últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-lhe sobre os cavalos e o sepultaram junto aos seus pais, na cidade de Davi. Então a gente viu uma oscilação muito grande, né, irmãos? Reis aqui, né, como o próprio Jeoás, né, o próprio Amazias, começaram bem, mas que infelizmente ali no decorrer do seu reinado acabaram tropeçando, se entregando à idolatria, desobedecendo ao Senhor, né? Então, irmãos, o legado que fica é o seguinte: a questão toda não é começar bem, é continuar bem e principalmente terminar bem, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Que fique de lição para nós. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.